queridos amigos, está começando mais um Falando com a Doutora aqui no seu canal 10. Seja muito bem-vindo, a sua companhia é muito importante para nós. Eu sou a doutora Natália Argentão e hoje eu vou falar sobre a Síndrome de Burnout. Já ouviu falar? É uma síndrome que afeta muitas pessoas, principalmente na área da saúde e professores. Fiquem ligados que o quadro de hoje é uma matéria, gente, muito interessante. Se você ainda não ouviu falar dessa síndrome, fica ligado, porque daqui pra frente você vai ouvir falar mais sobre ela e você hoje vai entender o porquê que ela surge e quais são as formas de tratar essa síndrome e quem está mais suscetível a desenvolvê-la. O assunto que a gente tem ouvido muito nos últimos dias, nos últimos anos aqui no Brasil, é a crise econômica, certo? Todos estão trabalhando exaustivamente para aí conseguir salvar o pão de cada dia. Mas cuidado! Essa síndrome, a síndrome de Burnout, ela é uma síndrome ocupacional. Ou seja, gente, ela está relacionada ao trabalho. E então, ela pode se instalar e causar problemas de saúde muito graves. A síndrome de Burnout é uma síndrome do esgotamento profissional. Isso é novo para você? Que você estar esgotado do trabalho pode gerar uma síndrome dolorosa e que pode causar muitos danos na sua saúde? Isso é novidade para você? A Burnout é um termo em inglês que significa queimado. Queimado por completo. Ele foi utilizado pelo médico Freudenberg em 1974 para descrever como ele se sentia naquele momento, completamente sem energia. Como se todos os seus circuitos corporais estivessem queimados, como se ele tivesse sem forças para seguir em frente, e isso começou a impactar negativamente o seu trabalho. E ele começou a se sentir distante das pessoas, como se elas fossem suas inimigas, e o trabalho e as suas relações pessoais começaram a ficar cada vez mais comprometidas, e ele começou a sentir que o trabalho era como se fosse um inimigo para ele. Ele não queria mais ouvir falar sobre o trabalho, ele não queria trabalhar, ele não queria conversar com as pessoas que estavam no local de trabalho dele. E só dele pensar que ele tinha que ir trabalhar e que ele tinha que fazer aquela função, ele não tinha motivação, ele não tinha energia e aquilo começou a corroer ele. Então, a sigla, a síndrome Burnout, surgiu desse esgotamento, como se todos os circuitos neurológicos dele tivessem, assim, explodido. Então, Burnout significa isso, queimado, sem nada, queimou tudo por completo. Saiba também que essa síndrome, a Burnout, está registrada no Grupo de Classificação Estatística Internacional de Doenças de Saúde, que é o grupo 5, que é o grupo das doenças mentais e comportamentais relacionadas ao trabalho. A principal característica de Burnout é um estado de tensão emocional e um estresse crônico. Nós sabemos que o estresse ele é precursor de várias doenças, inclusive doenças que podem causar até a morte, como, por exemplo, o infarto. Também pode causar síndromes dolorosas, como a fibromialgia, a obesidade e tantas outras doenças que podem ser ocasionadas pelo estresse. Também fica aí uma informação para vocês que o estresse ele é tão grave e a gente precisa sim dar importância para o que a gente está sentindo no nosso dia a dia, quando a gente sente que nós estamos assim para explodir, que realmente nós estamos estressadas, que as outras pessoas falam que nós estamos estressados, e a gente tem que ouvir, porque a cada 5 minutos que nós passamos de estresse, nós liberamos pelo menos 6 horas de toxinas no nosso corpo.
Pois é, gente, agora eu pergunto pra você, você fica só 5 minutos estressado? Claro que não. Quando nós ficamos estressados, nós podemos ficar estressados por horas, por dias, por meses. E aí, conta se você ficar um dia estressado. Quantos 5 minutos tem dentro desse dia? Agora multiplica isso por 6. É o tanto de toxinas que o seu corpo vai liberar por causa daquele estresse que você passou. E então, a limpeza que o nosso corpo precisa para limpar essas toxinas, para retirar essas toxinas do nosso corpo, muitas vezes, dentro de um estresse tão grande, a gente não consegue dar tempo do nosso corpo limpar todo esse estresse. E essas toxinas liberadas pelo estresse, elas funcionam como um veneno no nosso corpo. E elas vão matando todas as nossas células de defesa, os nossos órgãos. E aí, onde podem surgir câncer, uma doença que cause o infarto, a obesidade, as síndromes dolorosas e, inclusive, burnout, que é o que nós estamos falando agora. Muitas vezes, ela provém desse sentimento de frustração e de exaustão física e mental em relação ao próprio desempenho nas atividades do trabalho. A síndrome do esgotamento profissional, ela atinge, gente, o maior número de profissionais da educação, profissionais da área da saúde, como médicos, psicólogos, enfermeiros, pessoal da assistência social, dos recursos humanos, agentes penitenciários, policiais, bombeiros, bancários e até mesmo as donas de casa. Pois é, ninguém está isento de desenvolver esse transtorno. Por isso, eu venho chamar a sua atenção para se integrar sobre esse assunto e, se estiver desenvolvendo os sintomas, que eu vou falar quais são já para você, ou conhecer alguém que tenha esses sintomas, chame essa pessoa para assistir esse vídeo. A informação é o melhor caminho e você entender como é essa doença e poder preveni-la ou tratá-la rapidamente é o melhor caminho para o tratamento e a cura da síndrome de burnout. De início, cria-se, gente, uma expectativa grande ao trabalho. Quando você começa a trabalhar, a desenvolver uma função, nós tendemos a idealizar aquela atividade, o nosso rendimento, o que a gente quer através daquele trabalho, né? A gente desenha tudo isso na nossa mente. E aí, quando a gente começa a trabalhar, essas expectativas, muitas vezes, elas não são alcançadas, porque elas não dependem apenas da gente. Você mesmo fazendo a sua parte, mas você precisa da outra pessoa, você precisa de um feedback ali, de uma equipe legal, todo mundo engajado pelo mesmo propósito. E às vezes isso não acontece. E aí, isso pode ser realizado durante um período ou da forma como isso foi idealizado para você. E aí, quando isso não acontece, a gente fica frustrado. Ocorre então uma desmotivação e gera todos esses sintomas. E a ideia de que eu não posso mais, eu não vou conseguir mais, eu não quero mais, eu não vou mais trabalhar nisso, e você realmente abandona tudo isso, ou você aguenta porque você precisa muito daquele trabalho e você não se vê mais com outras alternativas, e aí você começa a se sujeitar àquela situação. E aí os sintomas, a partir dos estudos de 1977, foram divididos em 3 eixos. No primeiro eixo, ocorre uma sensação de esgotamento físico e mental, que se reflete nessas atitudes negativas, como, por exemplo, o cansaço, o excesso de sono durante o dia, aquela moleza, sabe? Aquela vontade de não fazer nada. Aí as pessoas começam a faltar no trabalho. Ou então, quando vão ao trabalho, são muito agressivas, ou então passivas demais. Pra mim tudo tá bom, faz aí que eu não quero saber de nada.
E aí a pessoa começa a ter uma tendência ao isolamento e mudanças bruscas de humor. Então ela se apresenta irritada, com dificuldade de concentração, ansiosa, pessimista. E aí ela começa a achar que ela não serve para aquilo, a autoestima fica muito baixa. E aí ela perde completamente a motivação de trabalhar. No segundo eixo, ela começa a apresentar uma inconstância dos empregos, a diminuição do rendimento, sensação de perseguição e palpitação, a pressão começa a subir, aí começa a apresentar dores musculares, insônia, crises de asma, depressão leve a moderada, distúrbios gastrointestinais. Essas são manifestações físicas que podem estar associadas à síndrome e tudo que repercute na vida familiar também de forma extremamente negativa. No terceiro eixo, o paciente ele apresenta a chamada despersonalização, que é um distanciamento emocional da pessoa que está recebendo o serviço. Ele começa a tratar os clientes, os pacientes, os alunos, todos ali que estão envolvidos, né, junto com ele naquele momento do trabalho, ele começa a tratar essas pessoas com muita frieza, com muito distanciamento, sarcasmo, ironia e, claro, a qualidade do serviço prestada se perde completamente. Além de poder apresentar doenças associadas, desenvolver um câncer, doenças cardíacas e o mais grave, que para mim é algo que a gente realmente deve prestar muita atenção. Se você estiver sentindo esses sintomas, toda vez que você pensa na sua atividade diária, em algo que você precisa realizar por necessidade, fique atento. Se você estiver sentindo todos esses sintomas, para mim, o mais grave é quando o paciente começa a ter ideias de suicídio, de atentar contra a própria vida, porque ele começa a achar que ele não serve para nada, que o mundo está contra ele, que ele não quer mais desempenhar aquela função, mas ele também não se vê realizando outras coisas, fazendo diferente daquilo que ele está fazendo. E aí, para ele, a vida perdeu o sentido. E quando a gente não tem mais sentido para viver, as pessoas começam a pensar no suicídio. Então, gente, é uma síndrome que se deve prestar atenção. É uma síndrome que o estresse pode gerar tudo isso. Então, vamos ficar atento, porque o primeiro sintoma é sempre um estresse num nível alto, sempre que você vai desempenhar aquela função, tá? E aí, você pode estar se perguntando, mas isso não é o estresse ou depressão? Bom, quando a gente fala no estresse, o estresse ele tem que ser passageiro. E aí, sempre que ele acontece, ocorre em resposta a outros fatores. Pensando, por exemplo, que você tem uma apresentação muito importante para fazer amanhã. Momentos antes desse evento, o seu estresse, lógico, vai estar super elevado. A sua pressão, aquela pressão da responsabilidade, que está todo mundo envolvido naquele contexto e que você se cobra muito e você tem que fazer uma boa apresentação. E após a sua apresentação, esse estresse desaparece. Então, o estresse ele sempre deve desaparecer. A partir do momento que o seu estresse estiver muito elevado e que você não conseguir passar por aquele problema e o seu estresse diminuir, ele começa a causar essas doenças que a gente estava falando há pouco. E aí é semelhante também a um quadro depressivo. Porém, a depressão faz com que os pacientes diminuam todas as atividades. No caso de burnout, a atividade que é diminuída é apenas o trabalho. Então, o fator causal, ele é afastado e aí o paciente melhora. Quando esses pacientes eles são afastados do trabalho, daquela atividade que desmotiva, que ele não está gostando mais, que por algum
problema causou a síndrome de Burnout, ele vai melhorar. Diferente do que acontece na depressão. Na depressão, essa pessoa tem uma diminuição da atividade em todas as áreas da vida. Então, o que difere Burnout da depressão é isso, é que a depressão ocorre em todos os momentos, em todas as áreas da vida. E Burnout ocorre apenas na ocupação. As consequências da síndrome de Burnout abrangem também 3 níveis. Nível psicológico, individual, que a pessoa se sente isolada e aí ela tem problemas de relacionamento, problemas de saúde, aumento do fator de risco para doenças. Temos também o nível interpessoal, que é onde aparece nas relações com colegas de trabalho, problemas com clientes, e também nós temos nos níveis organizacionais, que é caracterizado pela queda na qualidade do serviço prestado. Burnout vem sendo uma das principais causas de afastamento do trabalho. Tem-se notado um aumento do absenteísmo, o número de faltas do trabalho e, em alguns casos, o aumento do presenteísmo, que é quando a pessoa vai para o trabalho só de corpo presente, mas ela não vai mais para trabalhar de verdade. E ela só frequenta o trabalho para ela não ter problemas. O diagnóstico é realizado através da história do paciente e como está o seu envolvimento em relação ao trabalho, buscando todos esses detalhes que nós discutimos agora. O tratamento, gente, é realizado por médicos, psicoterapeutas, psicólogos. Dentro da psicoterapia, eu posso falar um pouco para vocês porque é a minha área. Nós trabalhamos de acordo com o que cada paciente apresenta e necessita, mas de forma geral, em pouco tempo, procuramos devolver a motivação, melhorar a autoestima, a capacidade criativa e dinâmica, a energia e a vontade de trabalhar e se comunicar realmente com aquele calor humano com as pessoas. Se eu puder te dar uma dica, uma ajuda, vê se reconhecendo em tudo que eu demonstrei aqui. O dia tem 24 horas. Procure se organizar. Divida os seus horários de modo que você consiga realizar alguma atividade física para sair daquele foco do trabalho. Reorganize a sua jornada de trabalho, coloque limites na sua vida, não use a falta de tempo como desculpa para não ter momentos de lazer e de prazer na vida. Também, procurar a fuga em drogas, bebidas alcoólicas, que acontece muito em quem sofre com essa síndrome, não é a melhor saída. Ao contrário, pode agravar a sua situação e encobrir a realidade dos fatos, fazendo com que você se afunde cada vez mais nas suas próprias frustrações. Avalie suas condições de trabalho e o quanto elas impactam em sua vida. Crie novas formas que possibilitem se sentir bem no trabalho. E por último, porém para mim, uma das mais importantes dicas que eu posso te dar é aprenda a dizer não quando se deve. Estão sempre dando um jeitinho para agradar todo mundo e seja estendendo o nosso horário, abraçando responsabilidades que não nos cabem e sempre querendo fazer mais pelas pessoas, nós acabamos nos prejudicando. Então, fica essa dica para você que acredita estar sofrendo dessa síndrome e que está passando por alguma dificuldade dentro do seu trabalho. Procure por alternativas que façam você se sentir bem, produtivo, motivado e seja feliz, que é isso que importa. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a sua companhia. Eu encontro você na próxima segunda-feira com mais um Falando com a Doutora. Sintam-se abraçados por mim. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.